Bom, então, bom dia a todos. Obrigado primeiro pela presença de vocês às 11h05, né? No meio de um dia, de uma terça-feira. Acredito que é muito difícil arrumar um tempo para a gente discutir um pouco sobre um artigo científico, né? De uma temática que, para mim, faz parte da minha rotina, mas não faz parte da rotina de vocês, que é a temática da atividade física, né? Então, eu, juntamente com o Helder, a gente escolheu um artigo publicado no The Lancet, um artigo bem interessante, que fala sobre a relação da atividade física com mortalidade. E a ideia é eu trazer esse artigo mostrando algumas questões da parte metodológica e também pensando na parte estatística, que é uma coisa que me interessou bastante quando eu li esse artigo. Fiquem à vontade, se vocês quiserem interromper a apresentação para perguntar alguma coisa, seja na temática da atividade física ou na questão metodológica, de estatística, o que eu souber responder, obviamente, vou fazer o possível para tal. E a ideia é que isso seja um bate-papo de maneira construtiva para que a gente aprimore nossos conhecimentos aí na questão da pesquisa científica. Agradeço também a Jaf, a Érica, o André e o professor Helder pelo espaço, e acho que é hora da gente começar um pouco aí, então. Bom, quando a gente fala sobre atividade física, né, e a sua associação com a saúde, não precisa ser nenhum estudante da área, um especialista da área para saber que a atividade física faz bem, certo? Todo mundo sabe. Vocês aqui, minha avó, minha família inteira sabe que fazer atividade física faz bem. Mas aí eu me questiono sempre com uma coisa, o seguinte, se faz bem e todo mundo sabe que faz bem, por que as pessoas, grande parte das pessoas, não fazem atividade física? É claro que a gente vai se deparar com inúmeras causas para isso acontecer. E eu, com modéstia à parte, entendo que uma dessas causas das pessoas não fazerem atividade física está muito relacionado com o não entendimento do que é atividade física, né? Porque a atividade física em si é qualquer movimento corporal que aumenta o seu gasto calórico quando comparado ao repouso. O que muitas pessoas associam é essa tal da atividade física com o exercício físico, que é um exercício físico, é algo estruturado, que tem um objetivo e que tem manipulação de algumas variáveis, como, por exemplo, volume e intensidade. E esse volume pode ser dias na semana, número de séries realizados num treinamento, número de tiros que você dá numa corrida. E intensidade pode ser a quantidade de carga que você levanta num treinamento de força, ou também pensando aí na intensidade de frequência cardíaca, consumo máximo de oxigênio e por aí vai. Então, o meu entendimento é que as pessoas de fato, não percebem que a atividade física é qualquer movimento que a gente tem durante o dia. E a maioria das pessoas, acredito que todos aqui, nós 18 participantes nessa reunião, todos nós acumulamos uma quantidade de movimento dentro do dia, certo? Seja esse movimento levantando da cadeira, que daqui a pouco todo mundo vai fazer, até o Elber parando o carro, saindo do carro aí, ele vai fazer um acúmulo de movimento, né? E também pensando aí no movimento mais democrático que a gente tem, que é a caminhada. E a ideia desse estudo é justamente trazer se existe uma associação entre o número de passos dados durante o dia e a mortalidade por todas as causas, tá? Então, será que esse acúmulo de movimento dentro do dia, ele está relacionado com a saúde? E aí, pensando na questão da mortalidade, foi essa a ideia de uma meta-análise realizada com 15 estudos internacionais de coorte prospectivas, tá bom? Então, a grande pergunta do estudo, será que a caminhada diária está associada com a mortalidade? E é isso que a gente vai discutir um pouco dentro desse artigo, tá bom? O objetivo principal, primário aí do estudo é entender se existe uma associação da dose-resposta da atividade física. Quando eu falo atividade física aqui, então, é o número de passos por dia e a mortalidade. E essa associação também é ajustada por dois fatores. Esse era o objetivo principal do estudo, o sexo e a idade, ok? Então, pergunta, existe associação dessa dose-resposta? E essa dose-resposta, ela é diferente no sexo masculino e no feminino? Ele é diferente em pessoas mais velhas do que pessoas mais novas? Esse era o objetivo principal do estudo, primário, desculpa. O secundário tudo bem, se existe essa associação ou não, a gente vai entender nesse estudo,
será que existe a associação da intensidade dessa caminhada com a mortalidade por todas as causas? Então, uma coisa, ó, no objetivo primário, é a gente entender qual que é a associação do volume, da quantidade de passos dados com a mortalidade. E o objetivo secundário é entender qual que é a associação da intensidade dessa caminhada com a mortalidade. São coisas que são normalmente vistas associadas e essa meta-análise justamente quis ver isso de maneira separada. Então, a hipótese alternativa desse estudo foi que existe uma associação entre a dose-resposta, a quantidade de passos dados durante o dia, e essa associação ela poderia ser diferente quando a gente pensa na questão da idade. Então, a idade, né, vou falar um pouquinho mais para frente, idosos quando comparados a adultos, tá bom? Na questão aqui dessa meta-análise, eles utilizaram duas estratégias de busca de dados. Isso foi o que me chamou um pouco a atenção. Na primeira estratégia, eles foram lá, comumente, para as plataformas, né, de base de dados, listadas aqui, o Medline, a Embase, a Cochrane e por aí vai, e procuraram artigos com datas publicados até agosto de 2019. E aí, o que eles colocaram como critério de inclusão? Estudos longitudinais, estudos que tinham participantes adultos e que reportaram essa associação entre o número de passos e mortalidade. O que foi interessante é que eles acharam para essa primeira busca aqui 5 estudos com possibilidade de inclusão na meta-análise. Só que a segunda estratégia me chamou bastante atenção. E aí, a segunda estratégia utilizada por esses autores foi a busca de artigos que estavam em fases de publicação, que ainda não tinham sido publicados, ou artigos que de fato não foram publicados, né? E como eles conseguiram acesso a isso? Esse estudo faz parte de um membro colaborativo de Passos para a Saúde. Então, esses membros têm o acesso. Não sei como esse acesso de estudos que estão em fase de publicação ou em andamento, e estudos que não foram publicados. E aí o que eles acharam nesse lado direito aqui? 12 possíveis estudos não publicados, certo? Um foi declinado aqui, então eles ficaram com 11 estudos aceitos para participarem da meta-análise. E nesse momento, eles colocaram aqui como critério de inclusão a inserção até agosto de 2019. Só que depois de agosto de 2019, 3 estudos foram publicados. Então, olha que interessante, eles colocaram, intrigante talvez a palavra, eles colocaram como critério de inclusão uma data para aceite desses estudos e depois eles aceitaram o estudo que foi publicado depois de agosto de 2019. Já entra aí para mim como algo que é discordante. Então, desses 11 estudos, 3 foram publicados depois de 2019, e 8 não foram publicados. Eles ficaram, depois desse guarda-chuva, com 15 estudos para essa meta-análise, sendo 7 publicados e 8 não publicados. Beleza? Uma coisa que eles utilizaram também para aferir essa quantidade de passos e a intensidade desses passos foi a utilização de estudos que observaram essa atividade física utilizando pedômetros e também acelerômetros. E aí eu faço um paralelo aqui, porque a atividade física ela pode ser mensurada de diferentes estratégias, né? Como, por exemplo, o uso de smartwatch ou com questionários, né, que são validados na literatura, como, por exemplo, o Questionário Internacional de Atividade Física, que a gente chama o IPAC. Só que o padrão ouro de avaliação da atividade física é a utilização de acelerômetros, tá? Então, eles se preocuparam em procurar na literatura estudos que utilizavam essa ferramenta e também com a contagem de passos, o pedômetro, tá bom? Além disso, o que eles fizeram? Eles utilizaram como uma avaliação de qualidade dessa meta-análise a Newcastle Ottawa Quality e também o Risk of Bias para justamente diminuir o risco de vieses encontrados nessa meta-análise. Né? Vieses que pode ser por erros aleatórios ou também por erros estratégicos aí na avaliação desse artigo.
E para quem não conhece, o Risk of Bias aqui, ele elege aqui dentro de 7 categorias possíveis vieses encontrados no estudo, tá bom? Por que eu separei um pouco disso para falar para vocês? Porque, basicamente, a gente vai estar falando aqui, dentro dessa análise de vieses, sobre a sequência de randomização, ou até mesmo o cegamento, né? Ou erro do desfecho, alguma coisa que pode interferir nos resultados desses estudos. E como a gente está falando sobre a associação de uma atividade física com mortalidade, acredito que isso perca um pouco a validade dentro do estudo, porque é um desfecho que a gente não consegue controlar, que é a morte, certo? Então, a gente precisa entender que também essa ferramenta para análise dos vieses, ela pode sofrer aí um pouco de contradição na sua utilização, como, por exemplo, o desfecho, que nesse caso é a mortalidade. Bom, em relação ao desenho do estudo e análise estatística. Então, eu separei aqui por tópicos para a gente tentar entender, porque eu, de fato, tive dificuldade no entendimento de como eles construíram alguma dessas análises. Primeiro, eles construíram do seguinte termo: cada estudo, eles tinham que utilizar esses pedômetros ou acelerômetros por uma semana em todos os indivíduos, tá? Então, essa contagem dos passos acontecia por uma semana do tempo que eles determinaram lá para a avaliação dos resultados. E para isso, eles observaram o volume dessas caminhadas. O que é o volume? Os passos dados por dia e também a média de todos os passos dentro desses dias. E aí eles também verificaram a intensidade desses passos, que é, de fato, o grande fator diferente dentro dos estudos. Essa intensidade no artigo ela é chamada de stepping rate, né? E isso foi visto também todos os dias e também na média desses dias. Pensando na intensidade ainda, o que a gente vê? A gente vê que eles categorizaram essa intensidade em 4 grupos. O primeiro grupo era esse pico de 30 minutos, que significa a quantidade máxima de passos dados dentro de um período de 30 minutos, que não precisa ser consecutivos. Eles observaram no grupo 2 esses picos em 60 minutos, ou seja, a quantidade máxima de passos dados dentro desse período de 60 minutos. Na categoria 3, eles verificaram o tempo gasto para você ter 40 passos ou mais dentro de um minuto. Então, essa, para mim, é uma categoria que já ficou um pouco confusa do entendimento, que é o seguinte: imagine que eu consigo dar 40 passos dentro de um minuto. Estou falando de dar um passo a cada 1 segundo, ponto 3, 1 segundo, ponto 4. Eu consigo fazer isso dentro de um minuto, dar 40 passos? Então, eu dou um cheque lá e contei esse minuto dentro do meu dia. Se eu conseguir fazer isso várias vezes no meu dia, imagine que eu consegui fazer isso por 30 vezes no meu dia. Ou seja, 30 minutos do meu dia, eu consegui entrar nessa categoria que é o Spent Walking 40 Steps per Minute, ok? Então, isso significa a contagem desses passos dentro do seu dia, e aí, dentro dessa contagem, você vai ter uma média desse tempo. E é o que eles chamam, eles categorizam esse grupo como uma caminhada intencional. Sair para caminhar de maneira intencional. E o último grupo é a quantidade de passos dados, né, de 100 passos por minuto ou mais. Então, o mesmo racional do grupo anterior, eu tenho nesse grupo aqui. Então, vamos lá. Eu consegui dar 100 passos dentro de um minuto. Significa dar um passo a cada 0,6 segundos. Consegui isso uma vez no meu dia? Então, isso significa que eu tenho 1 minuto. Ok? Fiz isso uma vez, 1 minuto. Consegui isso fazer quantas vezes dentro do meu dia? 3 vezes? Então, seria 3 minutos, é o que vocês vão ver depois nessa análise. Não sei se ficou claro o entendimento, mas eles tentaram categorizar a intensidade de 4 formas. A quantidade máxima de passos dentro de 30 minutos, a quantidade máxima de passos realizados em 60 minutos, a quantidade de vezes que eu consigo fazer um passo a cada 1,3 ou 1,4 segundos, que é esse spent walking de 40 passos por minuto ou mais, e a quantidade de passos dados 100 vezes ou mais dentro de um minuto. Ficou claro? Rafael, uma questão que eu acho que... Uma pergunta, na verdade, né? Se você entender dessa forma.
essas categorias, elas podem estar inclusas também uma dentro da outra, né? Tipo, eu posso ter a categoria 3 dentro ali da categoria 2, por exemplo, né? Eles separaram isso, tá? Mas você pode ter pessoas que conseguiram fazer isso numa caminhada intencional, e isso está incluso, de fato, na categoria de pico de 60 minutos. É por isso que, no final, eu vou fazer uma crítica, e quem sou eu para criticar um artigo publicado na The Lancet, né? Mas essas categorias, né, elas apresentam resultados bem diferentes e discordantes lá na parte dos resultados, tá? E acredito que um dos motivos que isso aconteça justamente é pela criação não uniforme dessas categorias. E uma, de fato, ela está conversando com a outra. Então, sua pergunta é muito pertinente. Mas eu não sei se, você mesmo, André, você pode me responder. Não sei se ficou claro o entendimento dessas 4 categorias. Ficou? Ficou claro, só que a dúvida realmente é essa, né? Dessa conversa entre as categorias, e uma pode estar dentro da outra. Eu acho que isso ficou um pouco confuso e talvez reflita um pouco realmente o resultado final do artigo, né? Mas ficou claro sim. Érica, ficou claro também essa questão da explicação de cada categoria, da intensidade ou não? Eu entendi cada categoria. Entendi, você explicou super bem. Agora, ficou bem confuso. A minha dúvida é essa do André mesmo. Porque assim, bom, então eu vou voltar, vou tentar ser um pouco mais breve aqui na explicação, mas é importantíssimo vocês, se tiverem alguma dúvida em relação principalmente a isso, porque é de fato que vai interferir lá nos resultados, tá bom? Eu acho que olhando, eu entendi, acho que ficou muito claro a questão de cada modalidade. Eu não falei nada porque eu acho que vai dar para entender isso depois, no decorrer de você mostrar os resultados, talvez dê para entender. Agora ficou bem confuso como que elas vão se conversar, cada uma, entendeu? Legal. O que tem que ficar claro, então, aqui é justamente que tem 4 categorias e essas 2 últimas, uma está classificada como caminhada intencional e a última como caminhada moderada. Só que a única questão que ficou confusa é como que eles fizeram para categorizar uma atividade leve, como que eles categorizaram uma atividade moderada. Que normalmente, quando você avalia isso dentro dos estudos da atividade física, você usa matches de esforço. Aí eu acho que já é uma linguagem que fica mais clara, principalmente para quem é da área médica, de enfermagem, que tem ali a relação mais próxima com teste ergométrico, por exemplo. É a quantidade de unidades metabólicas utilizada para cada minuto. É o que a gente chama de matches de esforço. Tá? Bom, em relação à intensidade, foi essa a classificação. Em relação ao volume, o que eles utilizaram? Eles utilizaram os resultados de intervalos interquartis, tá bom? E aí, dentro desses intervalos, utilizando as regressões para entender como que essa associação ela está acontecendo, ou se é de fato que ela está acontecendo, eles criaram modelos estatísticos. No modelo 1, eles consideraram a idade, e aí eles categorizaram a idade como pessoas abaixo de 60 anos, chamados de adultos, e pessoas acima ou iguais a 60 anos, chamados de idosos. E em relação ao sexo masculino e feminino, esse era o modelo 1. No modelo 2, eles também classificaram, ajustaram essa regressão por fatores sociodemográficos, como, por exemplo, etnia, IMC ou outros fatores, fatores comportamentais do estilo de vida, a gente pode utilizar aí a questão do consumo de álcool e o tabagismo, e outros indicadores de saúde, como, por exemplo, a presença de doenças crônicas não transmissíveis, tá bom? É legal falar também que, em relação à intensidade, quando eles foram verificar, de fato, se existe associação da intensidade com as variáveis de interesse, eles criaram um modelo 3. O que é esse modelo 3? É o modelo 2, o ajuste por fatores sociodemográficos, por comportamentais e de saúde, mas eles também adicionaram no modelo o volume do treinamento, né? O volume dessa atividade, a quantidade desses passos. Porque, para eu entender qual que é a associação da intensidade, que era o objetivo secundário desse estudo, com as variáveis de interesse, eu preciso ajustar pelo volume para entender, de fato, qual que é o comportamento isolado, né? Qual que é o comportamento dessa variável, tendo as outras como ajustadas, tá bom? Então, vamos lá. Agora chega uma parte bem interessante do artigo, que é a quantidade de análises estatísticas utilizadas dentro da meta-análise. Então, eles verificaram
o índice de heterogeneidade amostral, né, que vai demonstrar para os leitores se as variáveis, se o estudo ele é bem heterogêneo, né, quanto mais heterogêneo, perde mais a qualidade ou a validade interna desse estudo, tá bom? E isso vai diferir de 0 a 100%. Eles fizeram várias análises de sensibilidades para comparar os subgrupos a partir das categorias que eles criaram. Eles fizeram também uma análise de potencial de causa reversa, e eles excluíam participantes para isso que morreram nos primeiros 2 anos de segmento, justamente para eliminar a possibilidade de falar, poxa, quem caminha mais morre mais cedo, entendeu? Então, eles fizeram uma análise de potencial de causa reversa, então eles excluíram utilizando esse tempo como parâmetro. Eles também compararam estudos que tiveram tempo de segmento maior com estudos que tiveram tempo de segmento menor. E o que é o maior e o menor? Então, estudos até 6 anos de segmento foram comparados com estudos acima de 6 anos de segmento, tá bom? Eles compararam também, isso eu achei bem legal, estudos que foram publicados com os estudos que não foram publicados, para não ter uma tendência, os caras que não publicaram os estudos deu um resultado estatístico, e isso tem um peso muito grande para a meta-análise, achei muito bacana. Eles fizeram um sistema que é esse Leave-Out Approach, que é excluir estudo por estudo da meta-análise para verificar se esses estudos, por exemplo, um estudo com N amostral maior, ele tem um peso determinante na meta-análise, então ele rodava a regressão, tirava um estudo. Voltava ele, rodava a regressão, tirando outro estudo, para justamente verificar se esse N amostral de um determinado estudo com possível mais peso está influenciando nos resultados. Eles também fizeram outro sistema que é esse One Device Out Approach, desculpe pelo meu inglês, que ele tirava, dentro daquelas 2 categorias, ou pedômetro ou acelerômetro, ele retirava estudos que utilizavam um só instrumento para verificar se esses resultados encontrados não estão sendo influenciados pela utilização de um instrumento apenas. E aí eles rodavam essa associação para verificar se o instrumento de avaliação estava interferindo ou não. E eles também fizeram uma reanálise dessa meta-análise, utilizando um método de variância inversa, utilizando modelos fixos. E aí eu fui procurar na literatura o que seria um método de variância inversa, utilizando modelos de efeitos fixos. Essa utilização, para mim, o que ficou claro é que é utilizada quando as pessoas entendem que o desfecho ele é o mesmo para todos os estudos. Existem os modelos aleatórios e também os modelos fixos, e eles fizeram o que normalmente se faz em revisões sistemáticas, utilizando modelos aleatórios, porque você não se espera que os resultados encontrados sejam os mesmos. Eles também fizeram uma reanálise utilizando esse modelo que entende que os modelos são fixos para ver se existe alguma associação desses resultados encontrados com a utilização de outro modelo. Então, o valor de P foi considerado de 0,05 como significante, e a meta-análise foi utilizada usando o R na versão específica e o SAS na versão de 9.4. Desculpe gastar um tempo grande aqui, mas é justamente o que eu entendi que engrandece muito essa meta-análise, a quantidade de análise estatística feita, né, e como eles construíram o desenho desse estudo. Eu achei que foi muito legal e é o que dá espaço para a gente discutir depois. Em relação aos resultados, vamos lá. Isso eles não mostram em tabela, mas eu achei importante trazer para vocês. Foram analisados, então, dentro desses 15 estudos, 47.471 participantes com idade média entre 65, mais ou menos 12,4 anos, sendo que desses, 68% eram mulheres, mais que 70% eram da raça branca, e que tiveram como tempo de estudo, de follow-up, de 7,1 anos. A média de passos por dia, então estou falando em volume, foi de 6.495 passos por dia. E aí eles já começaram a ver alteração no seguinte sentido: quando ajustado pela idade, pessoas mais jovens deram mais médias de passo quando comparado a pessoas mais velhas, certo? Os idosos. Então, 7.803 para adultos jovens, 5.649 para adultos mais velhos, certo?
foram registradas ali 3.013 mortes, sendo 10,1 por a cada 1.000 participantes no ano, tá bom? E o instrumento de qualidade, de validade interna, né, o Newcastle Ottawa Quality, foi de 7 a 9 de 9 pontos possíveis. Então, ele teve uma validade interna muito, muito interessante. Conseguem ver bem a imagem? Érica, André, tudo ok? Tá pequenininho, mas dá para ver sim. Legal, tentei expandir o máximo possível, mas vamos lá. Aqui olhando a figura 2, que mostra a associação do número de passos e a mortalidade por todas as causas. O que a gente vê? No total, análise crua, sem nenhum ajuste. Parece que os quartis de caminhada, de número de passos, eles estão associados com a diminuição no risco de mortalidade por todas as causas, independente do quartil. O quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, eles apresentam fator de proteção quando comparado à referência, que é o primeiro. Beleza? Rafael. Utilizando as aulas da nossa querida Elivânia aqui, a gente já consegue observar também que como os intervalos de confiança eles estão cruzando os demais, não existem evidências de diferença significativa entre esses grupos, beleza? Então, o grupo 4, por exemplo, não apresenta menor risco quando comparado ao grupo 2 aqui. Mas todos, sem exceção, desculpa, André, mas todos, sem exceção, apresentam esse fator de proteção. Pode falar. Perdão. Então, só para deixar claro aqui para a gente, né? O que significa esse quadradinho? Então, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita? Aí, só para a gente entender esse gráfico melhor. Legal. Então, aqui seria a linha 1, quando a gente analisa a meta-análise. Nesse caso, como a gente está falando de risco relativo, se as bolinhas, os quadradinhos, desculpa, eles estivessem para a direita, significaria que a quantidade de número de passos estaria aumentando o risco de mortalidade. E aí, esses números aqui do lado, ó, ao invés de estar 0,6, ia estar 1,12, 1,20, 1,30. Imagine que tivesse 1,30. O que significaria? Significaria, por exemplo, que um determinado quartil aumenta em 30% o risco de mortalidade quando comparado ao grupo de referência. Vamos utilizar esse exemplo aqui, então. Ó. No quartil 2, a média de passos foi de 5.801 por dia, certo? Nesse quartil, o que ele está mostrando? Então, indivíduos que fizeram essa quantidade de passos, 5.801, diminuíram o risco de mortalidade em aproximadamente, está vendo aqui, 0,6? 0,6 para 1 significa 0,40, certo? Uma regrinha matemática básica. Então, o que a gente vê? Que indivíduos que fizeram 5.801 passos reduziram em aproximadamente 40% o risco de mortalidade por todas as causas quando comparado ao grupo de referência. Qual que era o grupo de referência? As pessoas que fizeram 3.553 passos, beleza? Quando você vai olhar os demais valores aqui, André, obrigado pela sua pergunta, por exemplo, vou fazer, então, o grupo 4 que fez 10.901 passos, como média de passos por dia. Pô, é um volume bem alto de passos, né? Se a gente observar aqui no resultado, você fala, nossa, um deu 0,60, ou seja, 40% de redução no risco de mortalidade. Esse aqui deu 0,47. Qual que é a diferença do 0,47 para o 1? É 0,53. Então, significa que o último quartil apresentou uma proteção de aproximadamente 53% no risco de mortalidade quando comparado ao grupo de referência. Mas você fala, então, 53% é maior do que 40%. Isso é verdade. Só que quando a gente olha esses intervalos de confiança, eles estão se cruzando. Até se você olhar esses valores aqui do intervalo de confiança, você vai olhar que aqui, o primeiro intervalo tem 0,51. E aqui é de 0,39 a 0,57, ou seja, o 0,51 está aqui dentro, certo? Então, não é possível afirmar que esse grupo apresenta mais proteção do que o grupo 2, beleza? Quando você vai olhar o ajuste feito pela idade, então, pessoas menor do que 60 anos e pessoas maior ou igual a 60 anos, a gente consegue observar uma associação parecida, certo? Então,
independente da idade, da faixa etária, mais ou menos do que 60 anos, o número de passos ele está associado com a redução no risco de mortalidade. Ok? Quando a gente vai olhar, então, o ajuste feito pelo sexo, indivíduos homens ou indivíduos mulheres, sexo masculino ou feminino, o resultado ele também segue o mesmo racional. Independente do sexo, os quartis de atividade física, no caso, o número de caminhadas, eles estão associados com a proteção na mortalidade. Então, quem faz mais passos por dia, eles têm um fator de proteção quando comparado ao grupo de referência, que é o que faz menos passos por dia. Beleza? Então, o modelo 2, o construído lá atrás, ele leva em consideração só para reforçar aspectos sociodemográficos, aspectos de comportamento e também indicadores de saúde, tá bom? Quanto mais variáveis de confusão aqui, de possíveis confusores, né, colocados no modelo, maior o entendimento do todo, de uma análise multifatorial na questão da mortalidade. Aqui é uma análise crua, né? Então, você está olhando aqui um ajuste só por sexo e idade. Então, você, de fato, não vai conseguir ter um entendimento da relação dessa variável com a mortalidade, porque é algo multifatorial. Então, quanto mais variáveis incluídas no modelo, melhor aí para o entendimento. Eles também mostram aqui nesse trabalho uma associação da quantidade de passos com a redução do risco, né? E eles mostraram que existe um platô diferente nas idades. Então, significa que houve um platô para indivíduos com mais ou igual a 60 anos em relação à proteção da mortalidade. Então, me parece que fazer 6.000 a 8.000 passos representa um fator protetivo e de platô interessante para pessoas com mais ou igual a 60 anos. Então, é uma conversa que a gente pode ter já com os nossos avós, ou alguns pais e mães aqui, falar o seguinte, ó, você quer reduzir o risco de mortalidade? Faça entre 6.000 a 8.000 passos por dia, certo? E aí existe um mesmo platô, então houve uma interação desses dados em relação à idade. Esse platô foi observado na redução do risco de mortalidade para indivíduos adultos entre 8.000 e 10.000 passos. Então, parece que quanto mais novo você para o fator de proteção realmente ser algo representativo, você precisa de um volume maior de caminhar, de passos, certo? Então, 8.000 a 10.000 para indivíduos adultos, 6.000 a 8.000 para indivíduos idosos. Eles também... Pode falar. É isso. Eu queria só comentar esse gráfico, porque ele é muito interessante, porque, cara, a diferença absurda entre uma quantidade de passos, sei lá, 1.000 passos por dia e 8.000 passos, você tem uma proteção enorme. Mas acima disso, tanto faz se você vai correr 15.000, 16.000 ou mais passos, o efeito ele não é mais tão alterado, né? Então, isso é bem interessante. Existe uma quantidade mínima, relevante, mas uma máxima talvez não tenha tanto efeito assim. Exato, assim, e aí a gente pode entender essa quantidade máxima de passos, aí, sei lá, 15.000, 16.000, como algo que, de fato, vai aumentar muito a dose da atividade, né? Hoje, as recomendações, principalmente a nova da Organização Mundial de Saúde em relação ao nível de atividade física, mostra assim, se você quer resultados adicionais à saúde, por exemplo, questões estéticas, né, ou aumento de performance física, você vai ter que aumentar o volume. Mas quando a gente pensa na saúde, existe um volume considerado ideal. E é isso que o André colocou, né? De 6.000 a 10.000 é um volume ideal. Se quiser fazer mais, tudo bem, mas aí você vai ter benefícios adicionais a isso, né? Mas na questão da mortalidade, me parece que existe um volume considerável. Obrigado pela pergunta, André. Rafael, só aproveitando seu background aí também, abaixo de 6.000 seria algo considerado já o sedentarismo ou até nessa faixa ali dos 7.000, 8.000 também já entra nisso? Legal, a pergunta foi o Helder que perguntou? Guilherme. Guilherme, desculpa, é que eu não estou vendo... Eu estou sem câmera, desktop, peço perdão por isso. Imagina, que isso. É que eu não estou realmente vendo quem está do lado, deixei tudo para apresentação. Em relação ao nível de atividade física, você falou sobre o sedentarismo.
O que a gente tem na literatura hoje são 4 níveis de atividade física: o sedentário, o pouco ativo, o ativo e o muito ativo. E isso, normalmente, ele é classificado a partir de um questionário que leva em consideração o tempo e a intensidade da atividade física. Aqui eu não consigo te estimar se esse cara é sedentário ou não, mas provavelmente não seja. Por quê? Porque o sedentário, pela literatura, é alguém que não consegue completar minimamente 10 minutos de atividade, de movimento dentro da semana. Beleza. Se você pensar aqui, Gui, é o seguinte: se o cara faz 6.000 passos por dia, cada passo tem aproximadamente aí 60 centímetros. Não, já descaracteriza, né? Significa que o indivíduo ele faz ali 3,6 quilômetros dentro do dia. Já descaracteriza o indivíduo como um pouco ativo, como um sedentário. Talvez ele seja alguém pouco ativo, mas ele tenha algum nível de atividade física já importante. Entendi, mas já não cabe o rótulo do sedentarismo. Uma das primeiras coisas que eu pensei vendo esse trabalho era porque ele não ajustou os modelos também para classe de nível de atividade física ou algo do tipo assim, mas agora acho que ficou mais claro também. Valeu, Rafa. Mas imagina, mas se você olhar para cá, Gui, é o seguinte: você começa a olhar aqui 3.000 passos, 2.000 passos, você já apresenta o quê? Um fator o HR já está maior ali. Da mortalidade. Aí talvez seja algo interessante para a gente ter uma conversa com os nossos avós, por exemplo, né? Ou para algum paciente que venha a ser atendido. Sim. Me parece que, esse é o ponto de corte. Principalmente para idosos aqui, né? No azulzinho, são 3.000 passos. Abaixo de 3.000 passos no dia, você já começa a ter um fator de risco para mortalidade. Acima disso, você já apresenta uma proteção. Mas bacana a sua pergunta e leitura do gráfico. Certo? Rafael, só um detalhe também que queria acrescentar. Primeiramente, parabéns pela apresentação, está sendo bem interessante esse paper mesmo. Eu achei interessante também o desenho ali, logo após os 8.000 passos, né, que tem uma diferença entre adultos e os adultos com uma idade mais avançada, já idosos, que eu vejo uma tendência assim, de muitos já idosos também participarem de caminhadas longas, maratonas e tudo mais. E eu falei, nossa, realmente... você até colocou um range ali de 6.000 a 8.000, mas eu penso que pelo desenho ali no azul, né, dos idosos, ele realmente quanto mais tem um fator protetivo que vai sendo uma crescente, né, diferente dos adultos mais jovens ali que chega realmente ali num platô e ele não avança mais. Eu achei interessante isso e até essa questão dessa associação entre pessoas mais idosas que participam bastante de maratonas e competições assim de caminhada, que eu achei que é interessante essa diferença do desenho, né, entre pessoas mais idosas e os adultos. Perfeito, é exatamente isso, né? O gráfico mostra, né? Eu acho que é isso que ele está falando. Para quem não entendeu, o azul ele continua tendo um aumento no fator de proteção, sendo que o vermelho ele segue, querendo ou não, um platô, né? Bem bacana a sua análise também. Olha que interessante a discussão, né? Fator de proteção ou de risco, a continuidade dessa proteção, muito bacana. Obrigado pelas falas e obrigado pelo elogio ainda, mas não acabou, senão, calma aí, senão pode piorar. Bom, então, essa foi uma das respostas que eles conseguiram observar, que foi uma interação, né, em relação à idade. A gente conseguiu também identificar dentro desse artigo que 7 estudos reportaram o stepping rate, análise daquela intensidade. Então, dos 15, 7 tinham essa análise descrita, tá bom? E dentro desses 7, eles fizeram um entendimento do como a intensidade ela está associada com a mortalidade. Então, vamos lá. Parece que a média pico, então, do stepping rate foi de 64,1 passos por minuto. Então, vou gastar um tempo aqui de novo. Eu tomei a liberdade de fazer alguns cálculos. É o seguinte, então, dentro de 30 minutos no dia, a média foi de 64 passos por minuto. Se a gente multiplicar esses 64 passos por minuto dentro dos 30 minutos, a gente conseguiu observar que nessa média foram dados 1.923 passos para essa categoria. Para a categoria 2, que foi a média pico de 60 minutos do stepping rate, foi identificado 57,5 passos por minuto, ou 3.450 passos dados dentro de 1 hora. Categoria 1, categoria 2.
e tem as outras duas categorias que foram as mais confusas para o entendimento. Então, a média do time spent walking, então, para caminhar 40 passos por minuto ou mais, foi de 51,4 minutos. Então, vou voltar aqui lembrando do que eu falei. Imagine que eu consegui fazer 40 passos no minuto. Consegui isso uma vez. Parece que a média encontrada dentro dos estudos foi de conseguir fazer isso dentro dessa categoria por 51,4 minutos. Foi a média encontrada. E essa categoria foi chamada, mais uma vez reforçando, de caminhada intencional. E a outra categoria que foi classificada como caminhada moderada, então, o time spent walking para fazer 100 passos por minuto ou mais, foi de 5,2. Então, poxa, 5,2 é muito menos do que 51,4, porque é mais difícil caminhar mais rápido do que caminhar mais devagar. Você está falando em dar um passo para essa categoria a cada 0,6 segundos. Você tem que estar ou atrasado ou realmente fazendo uma caminhada a nível um pouco mais hard, tá bom? E aí, olha que interessante. Vamos lá. Conseguem ver aqui também o gráfico? Érica e André, principalmente. Sim. Tranquilo. Quando a gente olha, então, para o modelo 3, agora eu estou utilizando análise dentro da intensidade. Então, na intensidade, o modelo 3 foi utilizado ajustando também aqueles fatores sociodemográficos, de estilo de vida, indicadores de saúde, também pelo volume, tá bom? Então, aqui eu tenho os dados não ajustados pelo volume e aqui eu tenho os dados ajustados pelo volume. Para a primeira categoria, o pico em 30 minutos, não ajustados pelo volume, eu tenho uma proteção dessa intensidade, que é uma caminhada intencional, quando comparado ao grupo de referência, em relação à mortalidade. Então, fazer nessa categoria, dentro do quartil 4, por exemplo, eu tenho um fator de proteção na mortalidade de quanto? De aproximadamente 49%, quando comparado ao grupo de referência, que é o quartil 1. Tá bom? Quando eu ajusto esses resultados pelo volume, então eu estou tirando o volume, né? Estou ajustando isso, me parece que a intensidade, ela também está relacionada com a proteção no risco de mortalidade. Então, se eu fizer intenso, independente do volume, entendo intenso como pico de 30 minutos, o stepping rate, tá? Isso é importante a gente entender. Essa intensidade, ela está relacionada com a diminuição no risco de mortalidade por todas as causas, independente do quartil. Ok? Quando eu uso a outra categoria, que é o pico em 60 minutos, se o ajuste foi feito ou se ele não foi feito, o ajuste pelo volume, me parece também que essa categoria de intensidade, ela tem uma relação com a proteção na mortalidade. Tá ok? Agora, nas outras duas categorias que observaram aí a caminhada intencional e a caminhada moderada, olha como os resultados eles são discordantes. E aí a gente pode brincar de discutir do porquê disso. Quando não ajustado pelo volume, me parece que essa intensidade da caminhada intencional, ela teve uma proteção na mortalidade. E essa proteção, de 42%, de 49%, de 47%, dependendo dos quartis aqui. Só que quando você faz o ajuste pelo volume, parece que a intensidade ela não tem fator protetor. Então, ajustei pelo volume essa intensidade. Independente da intensidade, todos os intervalos de confiança aqui, que são esses risquinhos ao lado do quadrado, eles cruzam essa linha central, que é a linha de referência do 1. Isso significa, estatisticamente falando, que não há evidências de associação entre essas variáveis. Então, quando você ajusta pelo volume, a intensidade não representa fator protetor. E olha que legal. O que me deixa curioso já aqui para a gente talvez discutir no final desse trabalho é que o último quartil dessa atividade, dessa caminhada, dentro do ajuste do volume, ele representa uma tendência de risco. Por que tendência? Porque ele não ficou, de fato, descolado da linha central,
mas ele está muito próximo disso. É uma coisa que a gente pode pensar em discutir depois. E outra coisa, quando a gente olha para a caminhada moderada, quando você olha esse não ajuste pelo volume, todos, mais uma vez, todos apresentaram um fator protetor na mortalidade por todas as causas. Mas quando você ajusta pelo volume, as últimas duas categorias, eles não representam fator protetor. E o segundo quartil, interessantemente, ele representa um fator de proteção. Então, o que isso está dizendo, né? Os resultados. Tá? A caminhada moderada, quando ajustada pelo volume, as pessoas que fazem aí, em média, tantos passos, certo? Comparados com o grupo de referência, apresentam um fator de proteção de 30% na mortalidade por todas as causas. Mas, nossa, esse comportamento, ele deveria se repetir, se de fato a intensidade ela é um fator associado com a mortalidade, ele deveria se repetir nos outros grupos de referência aqui, beleza? Nos outros grupos dos quartis, do terceiro e do quarto, ok? Então, isso que eu chamo a referência aqui para a nossa discussão. Além disso, dentro daqueles modelos criados de várias análises estatísticas, o que eles conseguiram observar? Eles observaram um risco menor nos indivíduos nos grupos que tiveram a publicação realizada quando comparado aos não publicados. Então, parece que nos artigos que eles olharam que foram publicados, houve uma proteção em relação à mortalidade de aproximadamente 46%. Quando você vai olhar para os artigos que não foram publicados, você vai observar que essa redução no risco foi de 27%. Então, aqui, 46% nos publicados e de 27% nos artigos não publicados, né? Quando comparado principalmente o primeiro e o segundo quartil, que foi onde eles fizeram aquelas análises de sensibilidade. Não foi possível também encontrar as diferenças quando você excluiu ali os indivíduos que foram, que morreram, né, no começo do estudo, certo? Então, não foi possível fazer essa observação. Quando eles reanalisaram também os modelos, utilizando o método de variância inversa de modelos fixos, também não foi possível encontrar mudança nos resultados. E aí, quando eles fizeram também a retirada de estudo por estudo, que é aquele one device approach, né, eles verificaram que não houve diferença por conta de um estudo ter mais peso do que o outro. Além disso, quando eles fizeram também a utilização de um instrumento de avaliação, que é o pedômetro, e utilizaram o acelerômetro, a retirada de um desses instrumentos também não impactou no resultado demonstrado por essa meta-análise. Basicamente, os resultados, eles se encerram aqui e eles entram para a discussão. O que eu queria deixar aqui claro, qual que era o objetivo claro desse estudo? Era entender se existe uma relação da dose-resposta, então da quantidade de passos dados por dia, com a mortalidade por todas as causas. Vocês viram pelos resultados encontrados que sim, existe essa relação. Ok? O objetivo secundário era falar se a intensidade ela está relacionada também. Se existe essa associação da intensidade com a mortalidade. E aí eu não consigo responder isso para vocês aqui, porque quando a gente olha aqui para esse formato aqui na tela, parece que a intensidade, quando categorizada por algumas coisas, sim, ela representa a proteção. Mas quando associada ou classificada em outro modelo, não, ela não apresenta associação. Então, o que deixa de mensagem para mim claro o que importa é a pessoa andar, acumular passo. E isso vai estar associado com diminuir o risco de morrer. Agora, se essa pessoa vai andar intenso ou devagar, tanto faz, mas o que ficou confuso para mim foi essa resposta da intensidade no risco de mortalidade, que eu acredito que tenha sido causada justamente pela classificação, de como eles fizeram a classificação dessas categorias. Por fim, eu só queria agradecer, de fato, pelo espaço dado, mais uma vez, pela presença de vocês, pela discussão que a gente vai ter agora. Espero que sim.
E se tiverem alguma dúvida, peço por gentileza para que as façam, para a gente justamente construir um raciocínio bacana aqui. Obrigado mais uma vez e estou à disposição. Parabéns aí, Rafael. Realmente você era o Rafael certo que a gente estava falando, né? Ficou comprovado agora. Cara, realmente um artigo não é fácil, né, fazer essa análise. E você fez muito bem, então eu vou abrir aqui para perguntas. Eu acho que o Lucas Oliveira levantou a mão. Lucas, tá com Eu só você a tenho bola. uma coisa a dizer rapidinho antes do Lucas falar, é que a Elivane com certeza deve estar chorando de emoção com esse aluno. Elivane deveria estar aqui sentindo orgulho desse garoto. Parabéns, Rafael. Obrigado, Érica. Imagina. Lucas, vamos lá. Bom, olá pessoal. Valeu pela apresentação aí, por dar o pontapé inicial no nosso Journal Club. E uma pergunta, eu não sei se eu perdi em algum ponto, mas deixa eu entender. Essa medida de passos foi feita em uma semana, aí depois teve prosseguimento do estudo aí avaliado em 7,1 anos, né, que você colocou em média, certo? Então, essa contagem de passos foi feita uma semana e acompanhou os indivíduos durante 7 anos. Ou teve ao longo desses 7 anos outras medições de passos? Legal, obrigado pela dúvida aí, Lucas. Bem pertinente, né? Os estudos, normalmente, o que eles fazem, né? Eles utilizam essa mensuração feita por uma semana, uma quantidade normalmente validada pela literatura, e eles vão acompanhando, eles têm outras avaliações, né, com essa pessoa ano a ano, só que não relacionada aí ao número de passos, tá? O número de passos, de fato, ela é feita nessa primeira coleta deles, o segmento desse estudo, ele é contínuo, é igual a gente faz, por exemplo, fazia no check-up, né? A gente tinha uma avaliação do estilo de vida, e aqui continha a questão de atividade física, a gente seguia essa pessoa e verificava se ele mudou o estilo de vida também em relação à atividade física, né? Mas nesse caso, como é uma análise transversal, né, isso não tem um acompanhamento ano a ano, tá? Então, eu não vou fazer a medida de passo hoje, amanhã, depois, é uma vez só. E você não acha que isso pode ter um viés de sazonalidade? Porque, por exemplo, você pega uma semana, você vai medir os passos de uma pessoa. Semana passada, por exemplo, ou retrasada em São Paulo, foi uma semana que choveu todo dia. Você acha que a média de passos vai diminuir no caso desse? Você não acha que isso pode ser um defeito, ou talvez um viés que dentro do próprio estudo? É uma sazonalidade que a gente tem que levar em consideração. Não sei qual que é os países, né? Dependendo do clima temperado, um clima mais desértico, enfim, né? A gente vai ter diferentes sazonalidades. Mas eu acho que, aparentemente, foi uma coisa que não foi colocada em voga aí no artigo. Com certeza, eu acredito que seja uma limitação do estudo, sim, e como todos os estudos apresentam limitações, e não precisa nem ir longe, né, Lucas? Se você falar, a gente está aqui em São Paulo, se falar em caminhada, eu estou aqui na região da Zona Sul, e se você for comparar com uma Avenida Paulista, por exemplo, você coletar uma amostra da Avenida Paulista, com certeza eles andam muito mais do que eu aqui na Zona Sul, né? Então, tem uma limitação, sim, por uma questão ambiental, sazonal, clima e por aí vai. Então, bem interessante sua observação, né? Porque vai ter uma influência, sim. E eu acho que faltou pelo menos uma menção honrosa aí no tópico falhas do estudo. Aparentemente no artigo também não tem isso, né? Eles não mostram. Bati o olho no artigo só, mas eu realmente não encontrei um tópico relacionado a esse tipo de falha, né? O que mais me incomodou em cima disso tudo também é a falta de um gráfico de sobrevida, né? Porque você teve essa medição, o cara fala que escolheu os artigos, né, de estudo transversal no momento, e você acompanha por 7 anos sem realmente saber como que continua a atividade física desse pessoal, só acompanhando sobrevida global, e você não mostra como que é tipo sobrevida média, se varia tanto de um grupo para o outro, né? Porque de repente os estudos que você acabou separando como o do primeiro quartil, acabou sendo estudos em que a população teve já uma sobrevida média global menor. Então aí já é um bias que invalidou basicamente todo o modelo múltiplo e todo o forest plot dele. E aí que é o que destrói o estudo, assim. E é isso, né, Gui? Obrigado aí pela sua consideração de novo. Eu até dei uma olhada no artigo, porque tem vários apêndices que eu não tive o acesso, porque eu não assino na revista, né?
Mas mesmo dentro desses apêndices, eles não têm esse gráfico que você fala de sobrevida, é uma limitação mesmo, né? Porque você pensa, foi exatamente o que você falou, a gente vê, ó, no gráfico que está ali mesmo, o pico de 30 minutos ali. A categoria de referência ali é o do primeiro quartil, com a mediana lá de X passos, com tantas mortes e tantos participantes. Aí você vê, o número de participantes está alto em todos e muito similar, até porque como você organiza por quartil, você ordena, né, em ordem crescente. Sim. Mas você não sabe como que é a sobrevida global desse grupo. Porque, de repente, se a sobrevida global desse grupo já é mais baixa, é óbvio que o risco, né, o hazard rate vai dar diferente. Com certeza. Então, deveria ter um controle disso, até para você começar a analisar o porquê que a sobrevida desse grupo é menor. Com certeza, concordo totalmente. E aí, uma das outras limitações, até partindo do que você falou, Gui, é porque esse é um estudo de análise observacional, né? Então, você não vai conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito, né, dado o número ou da intensidade de caminhada com a Exato. mortalidade. Aí talvez o problema seja até a medida de efeito que eles escolheram, que daí você gera esse resultado, que o maior volume acaba gerando, na verdade, um risco aumentado em alguns momentos. Exatamente. E aí, obviamente, se a gente olha aqui nessa figura mesmo, os dois últimos pontos do Forest Plot ali, você vê até que a heterogeneidade está alta, você pode até discutir em cima disso e tudo, mas assim, se você não tem esse controle de sobrevida global, imagina se esse pessoal tem um volume alto porque tá, sei lá, mora numa zona de guerra. Então a sobrevida é maior por razões óbvias. O cara está sempre correndo atrás de, né, fugindo, alguma coisa assim, mas o risco lá já é aumentado. Então, esse bias, para mim, acho que é o que acaba dando uma boa deturpada em tudo. Legal, eu até esqueci de falar disso, né? Você falou sobre o índice de heterogeneidade. Se vocês olharem aqui no gráfico, ele viu muito bem, são os maiores índices de heterogeneidade nos últimos dois grupos aqui, né? Quando comparado até mesmo da mesma categoria, só que do quartil 2, a heterogeneidade é muito menor. Então, se você for olhar o comportamento, ele é parecido entre os grupos, e aqui tem uma discrepância muito grande que, de fato, altera os resultados. Então, pode ser um fator, sim, confusor e é um fator de limitação do estudo. Valeu, Gui. Não, imagino, mas só mais uma coisa também, até que você falou, né, de olhar nos apêndices, mas assim, uma informação dessa tinha que ser, tipo, figura 1 do paper, sabe? Era na descrição ali, tinha que estar. Mesmo que tivesse no apêndice, beleza, a gente consegue discutir em cima agora, mas assim, é uma coisa que, por exemplo, se a gente faz um paper desse, acho que a primeira coisa que a gente tinha que se preocupar era com isso, era de realmente, assim, não ter na descrição estatística do estudo, você conseguir mostrar bem que, ó, você tem sobrevidas parecidas, você tem tudo, você vai realmente comparar o risco de morte. E não o risco de morte em um grupo que já está morrendo mais, ou um grupo que, sabe, vive em média, sei lá, 6 meses. Então Eu concordo, e aí eles colocam, assim, eu vejo que as principais meta-análises ficam mais preocupadas com algumas questões que nem eles colocaram o Ottawa lá, né, e colocaram o risk of bias também. Eles se preocupam mais em ter essa validade interna demonstrada ali, do que, de fato, passar uma informação para o leitor, que para o entendimento do todo faz exatamente. Muito... Porque daí, beleza, o estudo tá bem aceitável em termos dos estudos que eles conseguiram juntar, né, o algoritmo que eles fizeram para a busca, como que eles buscaram esses estudos, como que eles compilaram isso tudo, né, mas realmente falta o básico para você conseguir interpretar de fato. Parece que, tipo, mascararam alguma coisa ali. Exato. Achei muito estranho, assim, também até o fato, tudo bem que não é comum utilizar estudos em andamento ou não publicados, mas eles fizeram uma análise estatística para isso, mas até isso já, putz, quando eu comecei a ler, eu falei... Na estatística já dá diferente, ali você já fala, meu, o que é isso? Estranho, né? Mas é isso mesmo, Gui. Obrigado. Imagina. Acho que é a ideia, né? A Isabela, obrigado também, você parabenizou e vai ter que sair, obrigado também pela sua participação. Se mais alguém tiver alguma dúvida, Marcelo, Mariana Rosada, Vitória, que até nos ajudou aqui no começo. Acho que, André, então a palavra fica com você aí como moderador. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu acho que a gente vai acabar se prendendo no tempo, né? Eu acho que a gente conseguir fechar, eu acho que é uma hora que a gente tem, né? Eu falei com a Jace agora e ela falou que hoje a gente, excepcionalmente hoje, a gente não tem aula após a apresentação. Então, se realmente houver perguntas pertinentes e quiser rolar mais um pouquinho a discussão, pode acontecer, não tem problema. Tá bom. Mais alguém quer perguntar? Mari Rosada, que é educadora física, estou vendo ela aqui. Eu tenho... Oi, pessoal, tá me ouvindo? Opa.
Então, sim. Legal, parabéns, Rafael. Muito excelente a explicação. Eu já tinha lido esse artigo e tinha ficado com dúvida. Eu falei, nossa, eu tenho que participar dessa apresentação. Realmente é difícil a interpretação, né, de alguns dados, principalmente aí nessa questão da intensidade. Então, foi muito bem colocado, deu para esclarecer também. Bom, Mário, obrigado. Rafael, em relação, porque assim, eu acho que um artigo desse ele tem que ser traduzido aliás, pelo menos é o que eu penso, né? Ser traduzido futuramente em políticas públicas, né, de educação da população. Só que aí a gente entra na questão de onde esses dados foram tirados, né? Você tem lá um perfil socioeconômico dessa uma população europeia, população norte-americana, que é bem diferente do nosso perfil socioeconômico, né? E aí seria uma pergunta, na verdade, não sei nem se a gente tem a resposta de fato, como a gente poderia traduzir, né, esses achados para a nossa população, dada a nossa miscigenação, né? É um artigo que avaliou 70% das pessoas são brancas, né? E nosso país é totalmente miscigenado. Então, como é que a gente conseguiria, de repente, ou uma proposta de como a gente poderia fazer essa estratificação socioeconômica aqui no Brasil, para a gente conseguir ter uma resposta melhor desse artigo? Legal. Existe um artigo que foi publicado em 2011, basicamente, eu acho que foi 2011, que falava sobre a diferença do nível de atividade física em, eu acho que 12 ou 13 países diferentes, o Brasil estava incluso, né? Só que aí utilizavam cidades modelos assim para realmente padronizar, porque é muito difícil padronizar essa questão socioeconômica, essa miscigenação racial que existe dentro de diferentes países, né? E aqui foi utilizado, por exemplo, Curitiba como referência, na Colômbia foi Bogotá, então, assim, existe a tentativa de padronização, mas é muito complicado, né? É o que a gente estava conversando, eu acho que foi não sei se foi com o Gui ou com outra pessoa que falou sobre a questão sazonal. Poxa, eu estou falando dentro de São Paulo, que na Zona Sul é diferente dentro da própria Zona Sul. Então, imagine tornar essa discussão a nível global ou até mesmo a nível nacional. Isso daí é muito difícil. O que a gente faz dentro desses estudos, e aí a Elivane fala muito bem sobre isso, é inferência. Eu vou inferir sobre esses dados, tentando trazer isso para a nossa realidade, que possivelmente seja totalmente diferente, né? Mas para traduzir aí, talvez tentar responder para não ficar em cima do muro, a tentativa justamente é fazer algum estudo que seja um estudo multicêntrico, né, dentro do Brasil, utilizando vários polos que dificulta. De fato, é difícil fazer um estudo dessa magnitude, né? A tentativa ela existe. Vou vender meu peixe aqui, né? No estudo do doutorado, que a gente trabalha com a associação da atividade física com a disfunção erétil, a gente avaliou cerca de 40 mil indivíduos de São Paulo. E aí, por exemplo, para eu falar sobre esses dados, se está associado ou não à atividade física, como que eu vou inferir isso lá para Curitiba, por exemplo? Que tem uma rotina de trabalho, de vida totalmente diferente. Então, realmente é difícil, mas existe a possibilidade de inferir sobre esses dados para cá, para uma população como a nossa, né? Perfeito, perfeito. Mais alguém? Algum comentário? Senão a gente já pode ir indo finalizando aqui, né? Deu uma hora, né? Deu certinho. Deu certinho. Foi bom. Meio de 10. Rafael, rapidão. Sobre o teu doutorado, né? Vamos lá. Quantos passos eu tenho que dar para não ter problema futuramente? Você entendeu a pergunta? Em relação ao teu doutorado, né? Que é a sua pesquisa. Qual o nível de atividade física eu tenho que ter para não ter problema futuramente aí? Legal, muito bom, muito boa pergunta. Que a gente conseguiu observar é que, independente do nível, se você tiver um nível mínimo de atividade física, que é acumular mais do que 10 minutos na semana, você já apresenta fator de proteção para a disfunção erétil, tá bom? Obrigado, é para um amigo meu que queria saber. É tipo as perguntas do Altas Horas, né? Um amigo meu, mas, aproveitando, André, mais uma vez, a atividade física, ela não pode explicar, essa relação não é unifatorial. É assim como a mortalidade é uma relação multifatorial. E a gente se preocupou justamente dentro desse trabalho de fazer os ajustes por várias variáveis.
psicológicas, comportamentais, demográficas, e por isso, mesmo com todos esses ajustes, a atividade física se mostrou associada com a diminuição no risco de disfunção erétil, tá bom? O que a gente está pensando agora, que a gente está fazendo, já rodou análise estatística, é o seguinte: imagine você, que era ativo e se tornou sedentário. Imagina a pessoa que era sedentária e se tornou ativa. A pessoa que era sedentária e continuou sedentária. E a pessoa que era ativa e se manteve ativa. Será que a mudança espontânea de nível de atividade física tem uma relação com a disfunção erétil? Então, me parece que sim. Alguns dados preliminares mostram que sim. Mas o que importa é você se movimentar. Você está no hospital agora? No Einstein? Não, estou aqui na USP. Então você anda bastante aí, já é um fator importante aí para proteger. Vou andando para o Einstein agora. Cara, muito obrigado, parabéns novamente. E eu acho que é isso, né? Podemos encerrar por aqui, começamos muito bem. Muito obrigada. Bom, quero agradecer a todo mundo que está presente. A próxima apresentação é do senhor André. Estaremos aqui daqui a 15 dias, novamente, a partir das 11. Não sei se pode passar do meio-dia na próxima apresentação, porque hoje, excepcionalmente, não houve aula, né? Então, André, já se prepare aí para eventuais aulas que acontecerem. Muito obrigada, Rafael, por abrir nosso Journal Club aqui. Foi muito legal. Agradeço a presença de todos.